Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Nuno Crato e a avaliação. Os exames são bons para a aprendizagem dos alunos. Há alunos que durante o ano treinaram as provas, os exames por via digital, outros que não, porque temos nas escolas, como sabemos, alguns computadores que estão para reparar. Aliás, o que nós também pedimos ao Sr. Ministro é que faculte às escolas, através de uma portaria, pelo menos um técnico de informática. Há poucos dias, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, dava conta dos eventuais problemas logísticos com que muitas escolas do país se podiam confrontar para avançar com as provas de monitorização da aprendizagem, as agora famosas moda. Nas televisões ou nos jornais, a discussão faz-se, portanto, mais sobre a forma do que sobre o conteúdo. Parece mais importante saber se as provas devem ser digitais ou em papel, se as escolas têm computadores em condições e redes de Wi-Fi com boa velocidade, do que perguntar para que servem. Nota de agenda: as provas que estão a decorrer nestas escolas são testes de preparação para os testes reais que serão feitos mais lá para a frente. Há neste plano de fundo uma discussão inacabada que, essa sim, é decisiva para a educação. É de saber que tipo de exames e de que provas se fazem e para quê. Em 2012, o governo de Passos Coelho introduziu na agenda escolar avaliações no 4º, 6º e 9º ano que contavam para as notas finais dos alunos. Em 2016, o governo de António Costa acabou com essa avaliação e introduziu provas de aflição sem consequências nas notas dos alunos do 2º, 5º e 8º ano. Com o tempo, foram sendo feitos ajustes e agora o Ministério de Fernando Alexandre decidiu que as provas de aflição vão acontecer no 4º e 6º ano e no 9º haverá um exame que conta para 30% da nota do aluno. Se as escolas quiserem, entretanto, as notas das provas do 4º e do 6º ano também contam, mas não é obrigatório. Muitos professores farão questão que isso aconteça, porque sentem que, se não contarem para nada, as provas também não servem para nada. O debate sobre os exames e para que servem é importante. Sobre estes conceitos podem determinar-se não apenas o que se espera do sistema educativo, mas também o que deve motivar o trabalho dos alunos, dos professores e das famílias. Queremos que as provas sejam um indicador estatístico ou um instrumento para escrutinar a qualidade do ensino? Uma prova rotineira e inconsequente ou um exercício que obriga os alunos e professores a focar-se nos resultados? Importa mais uma escola que desenvolve competências ou a que se empenha nos conhecimentos dos mais jovens provados em exames nacionais? O debate dura há anos e determina as apostas das políticas educativas mais à esquerda ou mais à direita, ou as opiniões que privilegiam mais os resultados ou o que se designa por vezes como desenvolvimento integral dos alunos. Nessa discussão, Nuno Crato, o nosso convidado deste episódio do P24, não tem dúvidas. É desde há anos um combatente empenhado na escola de exigências que avalia com exames para melhorar. Nuno Crato é professor há mais de 40 anos, foi Ministro da Educação e Ciência entre 2011 e 2015 e publicou há semanas o livro Aprender, uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Professor Nuno Crato, muito obrigado por estar connosco no P24. No seu livro Aprender, descreve os testes como fatores de aprendizagem muito poderosos porque obrigam a olear o cérebro ou a clarificar ideias. Mas nesta categoria de testes entram apenas os testes que contam para as notas dos alunos, certo? Não necessariamente. A avaliação de ser muito variada e deve ser muito variada. Habitualmente distingue-se entre a chamada avaliação formativa, que é aquela avaliação que serve para a pessoa, para o próprio aluno verificar o que sabe, para o professor verificar o que o aluno sabe, para o professor orientar o aluno para voltar a estudar certas matérias ou para lhe explicar outras não tão bem compreendidas, que é a avaliação formativa. E o próprio aluno aprende com isso. Este é um tema, que se não se importa eu depois voltarei a ele. O outro tema é a avaliação sumativa. A avaliação sumativa são os exames. E os exames têm muitas variantes, portanto podemos ter exames decisivos, daqueles que são 100%, ou passa ou não passa, nada mais conta, ou os exames que nós temos entre nós, que são um fator mais para uma avaliação que inclui também as notas dadas durante o ano letivo ou durante os anos letivos e, portanto, são uma ponderação das coisas. Nós praticamente
só temos estes últimos exames, ou seja, exames que são um elemento mais que se soma a outros. Agora, voltando ao primeiro tema, se não se importa. A avaliação pode ser formativa, é uma das coisas mais importantes e mais esquecidas na educação, às vezes, é esta. É que para entender aquilo que se entendeu e para melhorar aquilo que se entendeu, é bom que a pessoa seja testada, seja ela testar-se a si própria, seja o professor, seja o pai, seja o irmão, seja o amigo. A pessoa fazer perguntas a si própria é um fator importantíssimo de aprendizagem. Ao contrário do que se pensava anteriormente. Portanto, as ciências cognitivas não tinham entendido isso e só começaram a entendê-lo bem, porque já havia, obviamente, indicações nesse sentido, para fins do século XX, e agora no século XXI isto está muito mais desenvolvido. Eu vou dar-lhe um exemplo. Um aluno está a estudar uma matéria, suponhamos que é a geografia. Está a estudar a geografia e tem um teste no dia seguinte. O teste, obviamente, tem este fator que é, se tem um teste, ele vai estudar para o teste, imaginemos nós, não é? Quer dizer, partimos desse princípio. Vai estudar para o teste. Ele tem um teste no dia seguinte e vai tentar preparar-se. Habitualmente os alunos preparam-se olhando outra vez para as notas, o que não é mau, olhando outra vez para o livro, o que também não é mau, mas há um risco. É que olhando segunda vez para o livro, para o manual escolar, ou olhando segunda vez para as notas, o aluno olha e diz, isto já sei, isto já vi. Isto tem aquilo que se chama a ilusão do conhecimento. Ora, quando o aluno se testa a si próprio, fecha o livro, vai à parte de trás e diz, afinal, onde é que nasce o Rio Tejo? Afinal, onde é que nasce o Mondego? Quando o aluno faz isso, o aluno de repente nota que afinal não sabia tudo, porque afinal havia coisas que lhe tinham escapado. E isso obriga, como eu disse no meu livro Aprender, obriga a olear o cérebro. Ou seja, há aqui um fator de recuperação daquilo, é mesmo este o termo técnico, recuperação daquilo que se sabe, e cada vez que se recupera o que se sabe ou se questiona o que se sabe, a pessoa aprende mais. Ou seja, o teste, neste sentido, é um fator de aprendizagem, que é uma coisa que não era compreendida aqui há uns tempos. Porque a nossa cabeça não funciona como funcionam os computadores. Uma pessoa põe uma coisa no computador, vai buscar, volta a buscar e está lá sempre da mesma maneira no computador. Essa informação está no computador. No cérebro não. Cada vez que se vai buscar, há como que uma reinterpretação. Porque a pergunta obriga a repensar. Pois é, o Tejo acho que nasce em Espanha. Ok. Por isso a importância do conhecimento e não apenas, portanto, o desenvolvimento das competências. Exatamente. E isto este desenvolvimento do conhecimento através dos testes formativos é muito importante. Agora, há outros testes, são os tais exames. A avaliação é um sistema, ou seja, se nós tivermos alguma coisa parecida com exames, uma avaliação sumativa, isso orienta, se for a nível nacional, se for bem feito, orienta a avaliação formativa. E a própria avaliação formativa, se vai ter como tabela ou vai ter como meta ou como referência essa outra avaliação, esses tais exames. Portanto, também são importantes esses exames para a própria aprendizagem. Mas agora, há outra coisa que também foi, só este século é que se descobriu e que se suspeitava, mas só este século é que se descobriu. E só este século é que se descobriu por uma razão simples, é que só este século é que nós temos uma séries temporais internacionais sobre o conhecimento dos alunos. Aquilo que nós tínhamos anteriormente, que era um inquérito aqui, um inquérito acolá, um exame aqui, um exame acolá, de repente mudou a partir de 1995 com o TIMSS, que é uma avaliação internacional da matemática e de ciências aos alunos do 4º ano de escolaridade, e com o PISA. O PISA, que é uma avaliação internacional aos alunos de 15 anos de idade em matemáticas, ciências e leitura. E quando passámos a ter estes e outros testes internacionais, nós de repente passámos a ter uma série cronológica muito larga, com muitos países, cerca de 70 países, muitos alunos, milhões de alunos, muitas perguntas e muitos anos. E quando isso houve economistas e estatísticos da educação que pegaram nesses resultados e fizeram o seguinte estudo: o que é que acontece a um país quando se introduzem exames? E o que é que acontece a um país quando se retiram exames? E chegaram à conclusão, como regra geral, que quando se introduzem exames o país melhora e quando se retiram exames o país piora.
Mas, professor, vamos lá, mas deixe-nos entender aqui uma questão. Mesmo quando são estas avaliações formativas que servem principalmente para cada um de nós, ou seja, para os alunos saberem qual é o seu estágio de desenvolvimento, isso é considerado, portanto, nesses resultados que nos acaba de dizer? O que é considerado, perdão? Se é considerado, ou seja, uma discussão que nós temos muito aqui, portanto, é o facto de muitas das monitorizações das aprendizagens, daqueles, portanto, exames, daqueles testes, aquelas provas que são feitas, portanto, e não têm nenhuma consequência para o aluno. Nós vemos professores a queixarem-se, portanto, que os alunos não se mobilizam e não têm nenhum tipo de relação com o exame, e isso acaba por ter até um efeito contraproducente, que dá-nos uma imagem que muitas vezes não é real daquilo que os alunos ou as escolas, sobre o desempenho dos alunos ou das escolas. Portanto, a pergunta que eu te fazia, nesses estudos que levam os investigadores a concluir que a desistência de exames faz com que o sistema educativo regrida, não contempla esse tipo de testes. Não, é medida através dos testes PISA e testes TIMSS, são testes feitos por amostragem sobre um país e que são muito bem feitos, são o mais bem feito que é possível fazer, que, com a melhor ciência que existe para o fazer, e isso mede os resultados dos alunos, o conhecimento dos alunos, que certamente com limitações, mas mede. Os outros testes que eu estou a falar são exames com significado para o percurso do aluno, ou seja, são exames que contam. Que contam para a nota, portanto. Que contam para a nota e que contam, às vezes, até para o aluno passar ou não passar, em casos extremos. Ora, em Portugal nós temos uma tradição já longa em que os alunos não ligam às provas da frição, não estão muito entusiasmados com as provas da frição, não as levam muito a sério. É uma coisa que já vem de há bastante tempo. O que levou algumas pessoas a transformar essas provas da frição em exames. Quando estamos a falar de exames, é preciso ver que estamos na situação que eu estava descrevendo há pouco. São exames que contam, mas que contam uma parcela da nota, não são decisivos, são alunos que estão ali num limbo, é que contam. E esses inquéritos internacionais o que mostram é que a introdução desses exames que têm resultados sobre o percurso dos alunos, seja pela nota, seja por serem retidos ou passados, têm uma grande influência na melhoria dos resultados dos países. Ou seja, a avaliação é uma coisa um pouco diferente de outras, porque se introduz ou se retira a avaliação, o sistema muda imediatamente. Quer dizer, se nós amanhã dissermos aos alunos, suponhamos, do 6º ano de escolaridade, vai haver um exame no fim deste ano letivo, tudo muda. As pessoas imediatamente, professores, pais, alunos, começam a dar mais atenção às coisas, a dizer, bem, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer as coisas de maneira mais rigorosa. Se nós dissermos, olha, agora vai deixar de haver exame de 9º ano, as pessoas dizem... Relaxam, de alguma forma, portanto, têm uma atitude mais distendida com... Mas, professor, mas há uma coisa que o professor também reflete no seu livro, Aprender, em que há pessoas que olham para, alguns pedagogos olham para os resultados dos exames como um fator potencial de exclusão dos alunos mais fracos, digamos assim. E o professor, nesse seu livro, contesta a ideia. Explique-nos lá... Porque é que essa ideia é contestável? Eu contesto por várias razões, mas deixe-me se calhar começar por uma. É que nós temos em Portugal, nós já fizemos esta experiência. É que nós não estamos aqui a falar em abstrato de um país que começou agora a ser criado, de um sistema de ensino que começou agora a ser criado. Nós temos uma experiência entre 2002, 2003 aproximadamente e 2015, que foi uma experiência de introdução de exames, de introdução de um currículo mais rigoroso. E essa experiência o que nos levou foi a obter bons resultados em média. Nós em 2015, convém não esquecer, tivemos os nossos melhores resultados internacionais de sempre, tanto no PISA como no TIMSS. E foi o que o levou a ser convidado por vários países estrangeiros a explicar o caso do sucesso. É verdade, porque em muitos países, olha, ainda agora, para a semana, vou a Santo Domingo, imagino, porque eles também estão interessados, os países das Caraíbas têm uma situação muito má, têm muitas limitações e estão muito interessados em ver como é que um país que partiu de uma situação não tão má como a deles, mas também não famosa, que foi o caso de Portugal, conseguiu tão rapidamente melhorar. E a minha resposta é essencialmente estas duas coisas, bom currículo
e boa avaliação, a que se junta uma outra coisa que é um sistema de incentivo aos alunos com mais dificuldades, um sistema de apoio aos alunos com mais dificuldades. Portanto, eu diria que este dilema que as pessoas muitas vezes têm, que é, se eu introduzo avaliação, prejudico os alunos que têm mais dificuldades, se eu não introduzo avaliação, prejudico todos. Este dilema é um falso dilema, porque o que nós temos que fazer é ter uma bitola elevada e ter sistemas de apoio aos alunos que têm mais dificuldades. Mas regressando àquilo que eu lhe estava a dizer, desculpe, eu falo muito, mas para tentar explicar. Regressando àquilo que eu estava a dizer, nós temos essa experiência e nós melhorámos até 2015 e temos a experiência dos anos seguintes em que retiramos a avaliação, retiramos o rigor do currículo e nós baixamos. E o que é curioso é que se nós olharmos para a percentagem de alunos com dificuldades em 2015 e olharmos para a percentagem de alunos no fim destes anos, portanto o ano passado e há 2 anos, nós vemos que hoje há mais alunos com dificuldades do que havia em 2015. Ou seja, a fração dos chamados low performers ou dos alunos de baixo desempenho aumentou com esta política de dar menos atenção aos exames, dar menos atenção ao currículo. Prova, portanto, o contrário, também no seu livro, já agora, enfim, como em jeito de remate, fala também, portanto, do caso da Finlândia, que no princípio deste século era claramente, portanto, o grande referencial sobre a qualidade, portanto, não tem muito tanto a ver com exames, tem Europa, um pouco a ver, portanto, também Claro. com mudanças de perspectiva naquilo que são as prioridades da educação, ou seja, a educação centrada nas competências e não tanto no conhecimento, portanto, que fez com que o seu desempenho ficasse, de alguma forma, comprometido. É um livro que vale a pena ler, para pensar, portanto chama-se Aprender, é uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Professor Nuno Crato, queria-lhe agradecer muito por ter vindo aqui ao nosso podcast e até breve. Eu é que agradeço, até breve. Já sabíamos que depois de Lisboa, do Porto ou de Évora, Vigo e Santiago de Compostela são talvez as cidades do mundo onde a iconografia celebratória do 25 de Abril mais permanece viva. Este fim de semana provou-se a suspeita. Num jogo de futebol entre o Celta de Vigo e o Betis de Sevilha, os andaluzes provocaram os galegos com cânticos da extrema-direita. Como resposta, os adeptos do Celta fizeram ecoar no estádio a canção Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso. Durante minutos, o Betis esteve à frente do marcador. No final, o Celta recuperou e acabaria por ganhar por 3-2. Nem tudo corre de feição ao extremismo. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. O público fica no ouvido.